nasci nessa família? Por que eu nasci numa família pobre, não uma família rica? Por que a minha família é tão difícil de eu lidar? Essas e outras perguntas a gente vai explicar aqui hoje no vídeo Carol Responde. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol, aqui do canal Brilho de Oxum. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto que eu acho que é um assunto que a gente já deveria ter falado há muito tempo, na verdade, né? E é um assunto que ele acaba trazendo muitas perguntas do porquê das coisas. E às vezes a gente entendendo sobre o nosso processo de reencarnação, a gente pode entender o porquê a gente passa por cada coisa, né? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Por que a gente reencarna em determinadas famílias? Eu já gravei um vídeo explicando como funciona o processo de reencarnação. Lá eu explico melhor sobre esse assunto, como que funciona e tudo mais, o porquê reencarnamos. E esse vídeo vai ser específico sobre os problemas familiares. Por que a gente está nessa família? Por que a nossa família é tão problemática? Do meu coração já veio essa pergunta, como da boca de outras pessoas. A gente escuta muito por aí, né? Famílias brigando, famílias se desentendendo. Às vezes o filho é muito rebelde, às vezes o pai é muito agressivo. E a gente não entende, pô, se existe Deus, por que diabos vão fazer isso com as pessoas? Só que na Umbanda, a família, ela não é um acidente biológico. Não tem a ver com a nossa matéria. Na Umbanda, a família, ela é um agrupamento espiritual. O que é esse agrupamento espiritual? É o agrupamento de espíritos para trabalhar de forma estratégica os seus karmas. Então, quando você vai reencarnar, a gente sabe que você, antes de reencarnar, vai participar de uma reunião. Durante essa reunião vai ser conversado planos sobre como a sua vida tem que correr. E durante essa reunião, eles conversam quem serão os seus pais, quais karmas vocês vão trabalhar, quem serão os seus avós, os seus irmãos, quem será o grupo de espíritos que vai encarnar junto com você para trabalhar aquilo que você precisa trabalhar, aquilo que ainda não foi corrigido, não foi aprendido. Então, a reencarnação, sim, o principal foco dela é trabalhar o karma. Tem vários outros motivos, né, como reencarnar para fazer um trabalho filantrópico, como Chico Xavier e grandes outros nomes por aí. Tem também para reencarnar como pessoas ricas, para que ajudem pessoas mais necessitadas, porque você pensa que você nasceu numa família rica, não tem que ajudar o outro? Você que nasceu numa família rica, você nasceu com o privilégio de ter uma vida melhor, porque você merece, mas também ajudar o outro, né? Ajudar a quem mais precisa. Esse é o principal intuito de você ter nascido com condições financeiras. Quando você faz lá a conversa, reunião, para determinar o que vai acontecer durante o seu processo encarnatório, os seus guias espirituais, que são aqueles que vão te acompanhar ao longo da sua trajetória, eles vão te aconselhar a escolher pessoas que você teve mais dificuldade ao longo das suas outras vidas. Então vamos supor que a mãe e a filha brigam de se quebrar o pau, quase que se matam. E aí a gente fala, eu não entendo por que essa raiva é desde que as duas se conhecem por gente. É um sentimento inexplicável. Tem o amor da mãe, mas as duas não se bicam. Por quê? Porque provavelmente nas vidas passadas, uma das duas cometeu alguma atrocidade, né? Provavelmente elas eram inimigas, foi cruel com a outra, sempre tem vários motivos. Mas esse motivo, ele cria um karma tão forte, mas tão forte, que é necessário se reencarnar para aprender a perdoar. Porque o perdão é a palavra-chave da Umbanda, né? A gente fala que é tão espiritualizado, mas o perdão, que realmente é aquilo que nos mostra que a gente está se redimindo e que a gente está buscando seguir a vida com mais leveza, em vez de buscar pedir perdão ou perdoar, as pessoas tendem a não querer isso. Então, por isso que a gente acaba trabalhando isso nos processos reencarnatórios, para que as pessoas venham
com a mente, os olhos silenciados, então eles não lembram das vidas passadas, e vêm com o sentimento que permanece, porque o sentimento é algo que fica, não tem como a gente retirar esse sentimento de você, você tem que tratar ao longo das suas reencarnações, e aí vem aqui para que vocês possam se curar, para que haja o perdão, para que um aprenda a amar o outro, um aprenda a entender por que cada um age de tal forma. E também tem aqueles casos de crianças que nascem em famílias pobres, miseráveis, aquelas famílias que passam dificuldade. E a gente sempre acaba se perguntando, né? Isso é um castigo de Deus? Por que essa pessoa tem que passar por isso? Mas não. Muitas das vezes, a pessoa que nasce em uma família mais humilde, ela nasce com o propósito de aprender a ter mais empatia, aprender a ter mais humildade, aprender a entender o momento de esperar, que nem tudo é na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E outra, não é o dinheiro que vai nos fazer ajudar o próximo. Tem tantas pessoas que elas são carentes de amor, de atenção, de cuidado. E essa região é uma região que precisa ser trabalhada. E talvez você tenha sido reencarnado lá naquela família, naquele ambiente, um contexto histórico mais difícil, para que você pudesse ensinar o amor a essas pessoas. A gente acha que a gente reencarna em determinadas famílias só para trabalhar o nosso karma, mas também é para trabalhar o nosso dharma. Às vezes a gente tem pontos positivos com a balança de Xangô e a gente está aqui para ajudar os outros, ser o apoio emocional de outras pessoas, para dar bons conselhos, para ajudar outras pessoas a amadurecer. É por isso que a gente, ao invés de se perguntar por que estou aqui, devemos nos perguntar como vou seguir diante dessa situação. A gente pode ser uma grande ferramenta para ajudar o próximo. Reencarnação, ela não está aqui só para você poder quitar os seus débitos com Xangô, mas é também para que você possa ganhar créditos, desenvolver virtudes de paciência, de caridade, de limites, aprendendo a lidar com desafios. E é por isso, inclusive, que você acaba vindo com a energia de um orixá. Ele pode influenciar diretamente o papel de uma criança dentro de uma estrutura familiar. Talvez uma criança mais emotiva, como filhos de Oxum, pode ser uma criança que necessite mais de atenção e de carência. Ensine os pais mais secos e mais rígidos que eles também têm que ser mais maleáveis, têm que saber conversar, têm que ser mais carinhoso. Ou quem sabe, um filho de Xangô entre na família para ensinar os pais sobre a necessidade de eles serem mais justos, mais caridosos, mais cuidadosos, mais companheiros. Cada orixá, cada energia de orixá dentro do nosso ori também pode influenciar totalmente o nosso papel dentro da estrutura familiar. E ó, engraçado que a gente não pensa sobre isso, né? Quando a gente fala sobre reencarne, a gente pensa só na ideia oficial do espiritismo e a gente esquece do nosso bem mais precioso, que é o nosso orixá. Quando a gente reencarna numa família que não é espiritualizada, nós não temos o conhecimento, né? Mas para quem reencarna numa família que é espiritualizada, ou quem sabe busca a espiritualidade após uma certa idade, começa a compreender que a espiritualidade, ela te prepara para o ambiente que você vai encarar na tua infância e na tua juventude, né? E essa questão sobre a reencarnação, ela é tão complexa, mas ao mesmo tempo tão interessante, porque esse trabalho que é feito, né, da pessoa reencarnar e ter esse contato com quem precisa ser trabalhado, ele existe de várias maneiras, né? E quais são elas? Tem, por exemplo, o reencontro por amor, que é o que mais se fala por aí, né? Que é quando os espíritos, eles se dão bem, sempre se deram bem vivendo juntos, e eles precisam realizar projetos, eles precisam resgatar alguns projetos, dar continuidade em algumas missões espirituais. Então, quando eles se encontram na vida terrena, o encontro, ele é algo
super natural, é uma amizade que flui com muita facilidade, é um encontro de almas, né? Mas também tem o resgate kármico, que é um reajuste, né? Quando, por exemplo, antigos adversários que guerreavam e batalhavam acabaram nascendo como pai e filho, que é o caso que eu falei lá no começo. E esse reencarne, ele é feito com uma estratégia de ajudar os espíritos a se perdoarem, porque é muito mais fácil o espírito perdoar aceitando quem o feriu por ele ser o próprio filho. Muito mais fácil. E também tem as famílias de expiações. O que são? São famílias que passam por várias provações coletivas. Então, doenças genéticas, falência, vícios, problemas graves que faz com que a família se fortaleça muito mais, a família possa se unir, resgatar aquilo que se perdeu. E a ancestralidade, ela nos ensina que, para que a gente possa quebrar esse ciclo, esse paradigma da nossa alma, né? Essa corrente que nós estamos vivendo para tentar corrigir esse karma, nós devemos primeiro aprender que, como nós temos um karma com o nosso pai, com a nossa mãe, a gente deve entender que nós devemos honrar o nosso pai e nossa mãe. Como assim? Honrar é o quê? Respeitar, aceitar, que é a opinião dele. Mas a gente não deve aceitar o abuso, a gente não deve aceitar as ofensas, porque elas não nos pertencem. Mas, para que a gente possa lidar com esse karma, sim, a gente deve lidar com o respeito, com a gratidão, com a compreensão, porque é como a gente falou lá em cima. Se esse espírito já é um espírito em que você teve muito atrito no passado, vocês eram inimigos, ele vem como seu pai. Ele, de certa forma, te ama porque ele é teu pai, mas ele tá com aquela energia de atrito. Então, ele tá se esforçando para ser o melhor pai que ele pode ser, por mais que a energia dele tenha essa raiva sobre você. Então, é normal que tenha conflitos, que tenha atrito, mas ele ainda é o seu pai. Então, por isso que nós devemos honrar pai e mãe. Não é somente uma regra da Bíblia, mas é porque é desta forma que a gente quebra esse ciclo. Porque tudo bem, eu não aceito, tudo bem, eu não gosto do abuso, e isso não me afeta, não entra dentro de mim. Mas eu te respeito, essa é a tua opinião. Eu te respeito porque você é o meu pai. E a partir desse momento, o trabalho entre os dois passa a ser finalizado. Esse laço que vocês têm, esse laço para cura espiritual, acaba se encerrando. Xangô equilibra a balança. Porque Xangô entendeu que, por mais que você não concorde, você respeita a pessoa. E é esse o ponto. Esse é o ponto que a espiritualidade está tentando nos mostrar há muitos anos e a gente não está entendendo. A espiritualidade, ela fala assim, ame ao próximo. O que é amar ao próximo? É respeitar a opinião dele, respeitar o que ele faz, não deixar isso te influenciar e mesmo assim emanar sentimento por ele, porque ele precisa do seu zelo, do seu cuidado. A evolução espiritual, ela requer muita compreensão, ela requer muito entendimento. Nem tudo que as pessoas fazem é algo que elas de fato querem fazer. Às vezes é uma coisa que tem que ser passada, tem que ser vivida. Mas isso não significa que identifica quem você é, isso não descreve quem você é. Não é porque você cresceu com um pai que era agressivo que você vai se tornar agressivo. Você não é conizente com a situação, mas você respeita, mesmo que teu pai era agressivo, porque é o teu pai. E aí vem aquelas perguntas que eu sempre ouço e que eu queria aproveitar e explicar para vocês aqui no vídeo. Vem muito assim: será que quando eu estava lá no meu processo de reencarnação, eu escolhi pais ruins? Sim. Às vezes a gente faz essas escolhas para a gente aprender a desenvolver algumas qualidades, como a resiliência,
Ou quem sabe a gente escolhe pais ruins para aprender a ser o agente de mudança de dentro de nós, dentro da nossa linhagem. Porque se você parar para observar, eu não sei vocês, mas eu já percebi que se vocês pararem para perguntar para os seus avós como foi a vida deles, né? Por exemplo, se a sua avó podia trabalhar fora, se ela podia escolher o marido dela, né? Aí depois você vai lá e olha como que foi a vida da sua mãe. Se a sua avó e a sua mãe têm uma vida muito parecida e você veio numa família em que você é a pessoa que discorda de tudo isso e que passa por muitos atritos porque não concorda com essa herança familiar, provavelmente você é o agente da mudança. Você é a pessoa que quer mudar esse ciclo e mostrar que você também tem opção de escolha. Então não é porque a gente nasce numa família ruim que a gente é todo cagado de urubu. Na verdade, a gente nasce numa família ruim porque a gente precisa desenvolver alguns aspectos da nossa vida que talvez nas vidas passadas não foi desenvolvida. Tá, e aquelas pessoas que falam assim, ok, beleza, mas eu sou filho adotivo, e aí? E aí que você tá na mesma, meu filho. Porque na Umbanda não tem essa de adotado ou de sangue. Por quê? Quando você é adotado, automaticamente você tá tendo um encontro marcado. Não é porque você não nasceu da barriga da pessoa que você não tem um karma a ser feito. Às vezes o teu karma precisa que a pessoa passe por várias coisas antes de te encontrar. Quando os dois estão preparados, os dois se encontram e passam a trabalhar esse processo necessário, né? E não pensem que só porque não é de sangue o karma não é profundo, porque o lado espiritual, ele é tão profundo ou talvez mais forte do que a linhagem de sangue. Mas também tem aquelas pessoas que falam assim, ah, por que eu sou a ovelha negra da família? Eu mesma já pensei muito isso. Só que muitas das vezes, você não é a ovelha negra. Você só é a pessoa, o espírito que está mais lúcido, que está mais desperto, está mais conectado com a espiritualidade. Mesmo você não conhecendo a espiritualidade na infância, você já era lúcido. E aí, conforme foi conhecendo a espiritualidade, foi entendendo que na tua família você foi enviado para tentar quebrar padrões, para tentar mostrar padrões negativos que vêm lá da ancestralidade. Então, por mais dolorido que seja ser a ovelha negra, o teu papel é um dos mais importantes, porque você vai ajudar eles a quebrar uma coisa que vem há muito tempo. E às vezes é isso que está segurando a prosperidade da linhagem da família. E eu venho finalizando esse vídeo falando para vocês o seguinte: a tua família é o teu primeiro terreiro. É ali que você vai dar os seus primeiros passes de energia, passes de paciência. É ali que você vai fazer a sua primeira gira de caridade. Porque a gente pensa que fazer gira de caridade é ir lá no terreiro, rodopiar e nananã. Antes da gente conhecer o mundo, a gente conhece a nossa família. Então, é para eles que a gente vai dar palavras de conforto, o ombro amigo, emanar sentimentos positivos, acender uma vela, pedir coisas boas. Se a gente não ajuda a nossa própria família, como é que a gente vai ajudar a família dos outros, não é mesmo? Esse vídeo era um vídeo para responder algumas perguntas que pairavam pelo ar e que também já me incomodou por muito tempo. Mas se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu fale sobre algum assunto diferente, ou quem sabe, se nesse vídeo te gerou alguma dúvida, ficou faltando alguma coisinha, comenta aqui embaixo, porque eu vou ter o maior prazer de ler, de interpretar o que você tem para me dizer e buscar achar a resposta para solucionar a sua dúvida. Quem sabe a tua dúvida não é a dúvida de outras pessoas, né? Que todo mundo aqui aprende junto. Mas é isso. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Um beijo, até o próximo vídeo!